galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Adriana e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as frações, como representar uma fração e ver também o que tem a ver a porcentagem com as frações. Os objetivos, então, da nossa aula são conhecer um pouco da história das frações, compreender o conceito de fração e como utilizamos as frações no nosso cotidiano, conhecer os termos de uma fração, aprender a representar frações e compreender o conceito de porcentagem e a sua relação com as frações. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de matemática ou uma folha para anotação, caneta, lápis, borracha e, se você tiver uma régua, também vai ajudar. Anote então no seu caderno a data de hoje, a nossa aula, que é a número 21, frações, representações e porcentagem. Vou dar um tempinho para você anotar e já volto. Agora que você já anotou o título da nossa aula, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a história das frações. Então, como será que surgiu a necessidade de ter frações para o nosso dia a dia? Lá no Egito Antigo, lá na Terra das Pirâmides, eles tinham um tipo de medição que eles usavam para separar os terrenos para o plantio, porque nas cheias do rio Nilo, que fica lá no Egito, as terras ficavam muito férteis, então muitas pessoas queriam plantar ali, né? Só que para dividir as terras, eles precisavam medir o terreno de cada um. E para isso eles usavam uma corda que tinha uma unidade de medida. E eles iam colocando essa corda no perímetro desse terreno. Só que às vezes sobrava um pedaço de corda ou faltava um pedaço de corda. Por isso eles tiveram que criar partes de um todo. Com isso surgiram as frações. Então agora eu vou colocar para vocês aqui uma situação problema, para a gente começar a entender um pouquinho o que é uma fração. Então veja só, Dona Rosário comprou uma barra de chocolate para seus filhos, Vitor, Michel e Júnior. Se a barra foi dividida em partes iguais entre os filhos de Dona Rosário, qual a parte que coube a cada um deles? Pensa um pouquinho, tenta responder para mim. Eu vou dividir entre 3 crianças. Como que eu vou fazer como que eu posso resolver essa situação? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta.
Conseguiu achar uma solução para o nosso problema? Vamos ver então. A dona Rosário comprou uma barra de chocolate, então temos aí a nossa barrinha de chocolate. Só que ela foi dividir para 3 filhos, então ela precisou dividir em 3 partes iguais, certo? Mas eu perguntei então, qual parte coube a cada um deles? Cada um vai receber uma parte. Então a parte que coube a cada um deles foi um pedacinho das 3 que eu consegui dividir a barra, certo? Essa parte que coube a cada um dos filhos é uma parte de uma barra inteira, certo? Que foi dividida em 3 partes iguais. Então, nós representaríamos dessa forma, 1 e o 3 embaixo. A parte que vai em cima é sempre a parte que eu estou tirando do total. E a parte que vai embaixo é o total que eu dividi. Então, eu dividi em 3 partes iguais, certo? Mas o que é uma fração? A fração é o modo de representar partes iguais de algo que foi dividido, certo? Então, toda vez que eu pegar alguma coisa que está inteira e dividir em partes iguais, eu tenho uma fração. Olha só aqui no nosso exemplo. Tem uma pizza que estava inteira e que eu dividi em 3 partes iguais. Se eu tirar uma parte desta pizza, que estava dividida em 3 partes iguais, eu vou ter uma fração, que é essa que nós tínhamos lá do chocolate também. Uma parte de 3 partes iguais. Isto é uma fração. Tá, mas o que significa esse número 1 e esse número 3 que eu estou colocando ali? Então, esses são os termos da nossa fração. Os termos da nossa fração recebem um nome, que o número que vai em cima é o numerador. Então, a parte que eu estou tirando é o numerador. E o que vai embaixo, que é o meu total ali, quantas partes foram divididas, é o denominador. Então, eu quero que você anote esses nomes aí, que apareceram agora para você, e eu já volto para a gente continuar. Anotou aí então? Então, relembrando, a parte de cima é a parte que eu estou tirando e a parte de baixo é a quantidade de partes que eu dividi. Então, o numerador é a parte que eu estou pegando e o denominador em quantas partes foram divididas. Só que atenção, o número que vai embaixo, que é o denominador, não pode ser igual a 0. Por quê? Eu vou dividir alguma coisa em 0 partes? Não existe divisão por 0. Então, por isso, a parte de baixo, que é o denominador, nunca vai ser igual a 0, certo? Vamos em frente.
Então, olha só, eu tenho uma outra situação, problema agora. A gente já começou a entender um pouquinho do que é fração. Vamos ver se a gente consegue resolver essa segunda parte. Roseli está lendo um livro de romance, que contém 90 páginas. Tendo lido 2/3, olha, ela agora leu 2/3, 2 partes de 3. Então, tendo lido 2/3 do livro, quantas páginas ainda faltam para ela concluir a leitura? Pensa um pouquinho. 2/3. Então, ela dividiu o livro em 3 partes e ela já leu 2 partes. Pensa um pouquinho, a gente vai tentar resolver essa situação e eu já volto com a resposta. E aí, conseguiu achar a solução? Então vamos lá. A Roseli estava lendo um livro que tinha 90 páginas. Ela pegou esse livro que tinha 90 páginas e dividiu em 3 partes iguais. Então nós precisamos pensar numa divisão, certo? Opa, então fração quer dizer divisão? Sim, a fração está diretamente relacionada com a divisão. Toda vez que você vira uma fração, você já pode pensar na divisão. É isso mesmo. Então, nós vamos dividir essas 90 páginas do livro em 3 partes iguais. Como que a gente faz a divisão? Eu vou começar lá pela minha dezena, que é o 9, e vou pensar que número que eu vou multiplicar pelo 3, que vai me dar 9. É 3. Então, 3 vezes 3 vai me resultar em 9, certo? E esse 9, tirando esse 9 que eu acabei de multiplicar ali, vai sobrar 0. O que eu faço? Para continuar minha conta, vou para as unidades. Então, vou abaixar esse 0 ali, só que número que eu multiplico por 3 que vai me resultar em 0? É o próprio 0. Então, está finalizada a nossa conta. Nós dividimos 90 em 3 partes iguais. Então, o resultado é 30. Tá, mas esse ainda não é o resultado da nossa conta. Eu estou perguntando quantas páginas faltam para que ela conclua a leitura, certo? Ela já leu quantas partes desse livro mesmo? 2 partes, que é o que está ali, ó, 2/3. Se ela já leu 2 partes, ela já leu quantas páginas? 60. Então, quantas faltam? 30 páginas para que ela conclua a leitura, certo? Tranquilo, né? Mas tá, a gente já sabe o que significa uma fração, a gente já sabe mais ou menos calcular uma parte de um todo, né? Mas e como que eu faço a leitura dessas frações? Vocês viram que eu falei 2/3, 1/3? Então, nós temos maneiras corretas de ler uma fração. Vamos entender agora como funciona. Para que eu faça a leitura de uma fração, eu preciso olhar para o denominador da minha fração. O que é o denominador? É a parte que vai embaixo,
Então, olhando para baixo da minha fração. Sempre que for o número 2, eu vou ler meio. Então, se tiver, por exemplo, o número 3 em cima e o número 2 embaixo, eu vou ler 3 meios. O número que está em cima eu só digo o nome. E embaixo é que tem um nomezinho diferente. Então, o denominador. Se for 2 é meio, se for 3 é terço, se for 4 é quarto, se for 5 é quinto, se for 6 é sexto e assim por diante. Chegando no 10 é décimo, mas no 11 não é 11º. Aí tem um nomezinho diferente. No 11 fica 11 avos. No 12, 12 avos. Se tiver o 13, 13 avos e assim por diante. Até chegar no 20, que nós teremos o 20º, certo? No 21 começam os avos de novo. Então 21 avos, 22 avos e assim por diante. Cheguei no 30, eu posso dizer 30º ou 30 avos. Aí fica a sua escolha, tá? O 40 também, 40º ou 40 avos e assim por diante. Aí nós temos também, quando chegar lá no 100, aí nós vamos ler centésimo. E quando chegar no 1000, milésimo, certo? Então é dessa forma que nós fazemos a leitura de uma fração. Então é dessa forma que nós fazemos a leitura das frações. Veja só aqui, eu tenho um retângulo dividido em 5 partes iguais, certo? Dessas 5 partes, eu pintei duas. Se vocês olharem aí então na tela, vou ter 2 partes coloridas de 5 partes. Como eu vou fazer para ler essa fração? Aqui ela está representada geometricamente. Então, nós vamos olhar a quantidade de partes que eu tenho, que são 5, e quantas partes eu estou pintando. Vou ler desta forma, 2 quintos. Por quê? Porque eu estou pintando 2 partes de 5 partes, que são o total. Então, 2 quintos. Mais um exemplo. Aqui eu tenho um círculo dividido em 4 partes iguais, certo? Dessas 4 partes, eu estou pintando uma. Uma parte das 4 que eu tenho, então eu vou ler a fração 1/4. Correto? Então, agora eu peço para que você anote essas informações e eu já volto.
Já anotou aí? Então vamos continuar com a nossa aula. Olha só, agora eu tenho de novo um círculo desenhado aqui. Ele está todo amarelo. O que eu vou fazer? Eu vou dividir isso em 4 partes iguais. Imagine que esse círculo é uma pizza, certo? Cada parte dessa minha pizza representa uma fração, que a gente já aprendeu a identificar. Eu estou dividindo em 4 partes iguais e uma parte vai representar 1/4. A pizza toda representa um inteiro, certo? Esse círculo todo ali é um inteiro. E nós dividimos em 4 partes iguais. É o mesmo que dizer que eu tenho 4 partes de 4 partes. Então, eu tenho um inteiro, a mesma coisa que 4/4. Agora eu faço uma pergunta. E se eu comer 3 fatias dessa pizza? Como eu posso representar essa fração? Imagine que eu comi ali, ó. Ficou branco. Eu comi 3 partes. Só tem uma parte da pizza ali. Quantas partes ficam? Quantas sobram? Sobrou uma parte de 4 partes, então 1/4. E qual a fração da pizza que eu comi? Eu comi 3 partes de 4 partes, certo? Então, eu comi a fração 3/4, correto? Então, certo, vamos lá. Nós temos agora aqui um praticando para você. Praticando para a gente entender se realmente a fração entrou lá na nossa cabecinha. Vamos lá. Identifique a fração correspondente à parte colorida de cada figura. Então, você vai observar ali que nós temos várias figuras diferentes. Temos círculos, temos triângulos, retângulos, e todas elas têm uma divisão em partes iguais e apenas algumas partes estão pintadas. Eu quero que você identifique para mim aí qual é a parte pintada, a fração que está representada na parte colorida. Então, olha ali na primeira figurinha que você tem, que é um círculo, eu já tenho circulado, que representa 5/6, porque eu tenho 5 partes pintadas de 6 partes, que é o total. Agora, eu quero que você identifique para mim quais são as outras frações. Um tempinho para você pensar e eu já volto com a resposta.
Conseguiu identificar aí? Então vamos ver aqui. Nós temos ali na segunda fração uma parte só pintada. Que fração representa? Olha lá, 1/6. Nós tínhamos 6 partes e uma só estava colorida. Na próxima, nós temos 3 partes coloridas, então a gente já pode saber que a parte de cima, que é o numerador, vai ser 3. E a de baixo? É a quantidade que eu dividi. Então, estava dividida em 8 partes iguais. Então, 3/8. Na próxima, eu tenho apenas uma parte colorida e a minha figura ali, o quadrado, está dividido em 4 partes iguais. Então, é 1/4, certo? Conseguiu acertar até agora? Vamos em frente. A próxima figura, que é um círculo, está dividida ali também. E nós temos 4 partes pintadas de um total de 6 partes. Então, é a fração 4/6, certo? Próxima, nós temos de novo uma figura dividida em 2 partes. Nós temos 1/2, uma só está colorida. Na próxima, temos 3 partes coloridas, de um total de 4 partes, então 3/4. Viu como é fácil? Olha lá, temos mais um círculo dividido em 3 partes iguais, esse a gente já viu lá umas 2, 3 vezes na nossa aula. Qual é a fração? 1/3. Olha o próximo, nós temos de novo dividido em partes iguais e pintadas algumas partes, que são 4/5 do total. Então, 4/5, certo? Mais um exercício para você. Represente as frações a seguir por meio de um desenho. Essa eu vou pedir para você copiar no seu caderno e fazer esses desenhos para mim. Então, a primeira, 1/2, a segunda, 3/5 e a última, 7/10. É com você agora, eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu resolver? Então vamos lá. 1/2, como é essa fração? Então eu tenho que ter um todo dividido em duas partes e vou pintar apenas um. Então você pode escolher a figura que você quiser, tá? Eu vou resolver aqui com retângulos porque fica mais fácil da gente fazer o desenho. Mas você pode ter usado aí o círculo, qualquer outra figura, o triângulo, o que você quiser, certo? Então vamos lá para o 1/2. Eu peguei um retângulo, dividi em duas partes iguais e pintei apenas uma. Acertou? Olha a letra B. 3/5, então eu tenho que dividir em 5 partes iguais e pintar 3. Olha como fica o 3/5. Então, colori 3 partes de 5 partes no total. E os 7/10, eu vou pegar um retângulo, dividir em 10 partes iguais e colorir 7 partes. Conseguiu acertar aí? Se você não acertou, corrige, arruma aí e a gente vai continuando a nossa aula. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a porcentagem. Lembra lá no início da aula que eu falei que a gente ia saber o que tem a ver a porcentagem com a fração? Agora é a hora. Então, a porcentagem é uma fração também, só que ela é de um número inteiro que está expressa em centésimos. Lembra da fração do centésimo? Qual era o denominador lá que a gente falou? Era o 100. Então, quer dizer que a porcentagem é uma fração que tem denominador 100. E nós vamos representar a porcentagem com o símbolo %, que você já deve ter visto aí muitas vezes, em notícias, no mercado, uma promoção que você vê que tem 10% de desconto, 5% de desconto, você já deve ter visto, né? Então, a gente vai ler sempre %. Esse é o símbolo, então, que nós utilizamos. Usamos a porcentagem para comparar grandezas, para calcular descontos ou acréscimos. O que é desconto? Eu vou pagar alguma coisa a menos. Desconto é tirar um valor. E acréscimo é acrescentar algum valor. Por exemplo, quando eu vou financiar uma casa, eu vou pagar juros por esse financiamento. Então, isso é acréscimo. E para determinar também algumas quantidades. Para isso, nós utilizamos a porcentagem. Então, olha só, nós temos uma figura aqui que está mostrando para vocês. Grande notícia, desconto de 40% nos automóveis, eletrodomésticos 30% mais barato, aumento salarial de 120%, brinquedos 50% mais barato. O que significa isso? Toda vez que você vira a palavra desconto, quer dizer que eu estou economizando. Então, a cada 40% de desconto, significa que de R$100 eu vou pagar R$40 a menos. Eu vou ter um desconto de R$40. Quando eu falo ali aumento de 120%, significa que a cada R$100 houve um acréscimo de R$120. Certo? Então, esse aumento quer dizer que eu estou acrescentando alguma coisa. Outra informação que pode aparecer para vocês, que você já deve ter visto no jornal, o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil. Aí aparece aqueles gráficos para vocês. Lá está colocada a porcentagem também. São situações em que a gente encontra a porcentagem no nosso dia a dia. Outro gráfico que vocês podem ter visto já, a população economicamente ativa no nosso país. O que é a população economicamente ativa? É a população que está gerando uma movimentação de dinheiro, né, no nosso país. Então, olha ali, tem no gráfico dividido em partes, só que não são partes iguais, né? Nós temos porcentagens, é uma parte da população. Então, por exemplo, ali onde aparece 46%, quer dizer que a cada 100 pessoas, são 46 que estão naquele pedaço. No outro pedacinho do gráfico, 36%, quer dizer que eu tenho a cada 100 pessoas, 36 estão naquele pedacinho, certo? Então, são nesses gráficos que aparecem as porcentagens que estão no nosso dia a dia. Você pode ver em jornais, em revistas. Agora nós vamos falar sobre um pouquinho o que tem a ver a fração com a porcentagem. O que será que tem a ver? Então, eu falei para vocês que a porcentagem está diretamente relacionada com a fração, porque é uma fração com denominador igual a 100. O símbolo % representa uma fração com denominador igual a 100. Anote essa informação no seu caderno e a gente já volta.
Então, olha só, como que a gente vai escrever se por acaso aparecer para você 15%? Então, eu posso escrever em formato de fração, 15 com o denominador 100. É a mesma coisa, 15 centésimos ou 15%, certo? Outro exemplo, 49%. Posso escrever em formato de fração, 49 centésimos. 7,5%. 7,5 centésimos. 2,3%. 2,3 centésimos. Olha só um exercício para a gente praticar um pouquinho. Numa escola, foi feita uma pesquisa para verificar qual o esporte preferido nas turmas do 6º ano. A porcentagem de alunos que escolheu cada esporte está indicada no gráfico abaixo. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que exatamente 50% dos alunos preferem. Então, observe aí no seu gráfico. Nós temos o futebol, o vôlei, o basquete e outros esportes. Qual é a indicação que está com 50%? Qual o esporte que está indo até os 50% ali no nosso gráfico? Todo mundo consegue concordar comigo que é o futebol? Olha bem, então nós temos a resposta, é o futebol que corresponde a 50%, certo? Tranquilo? Mais um exercício para a gente praticar. Ao comprar uma bicicleta para o seu filho, Mário pesquisou e encontrou a seguinte oferta. O valor da bicicleta é R$600, mas para pagamento à vista tem um desconto de 20%. Quanto Mário pagará pela bicicleta à vista? Pensa um pouquinho comigo. Qual é o valor da bicicleta? R$600. E ele tem um desconto de 20%, certo? Se ele tem esse desconto de 20%, nós podemos tirar 20% desse valor. Mas o que significa mesmo o 20%? Que a cada R$100, ele tem um desconto de R$20. Então, vamos pensar dessa forma. A cada R$100, ganha um desconto de R$20. Muito bem. O valor da bicicleta era R$600. R$600 é quantas vezes os R$100? 6 vezes, certo? Então, quer dizer que eu vou multiplicar por 6 o meu valor do desconto. Se eu tenho a cada R$100, R$20 de desconto, e a bicicleta custa R$600, quer dizer que eu tenho que multiplicar 6 vezes os R$20 de desconto que eu tenho. Então, 6 vezes 100,
que dá 600, é o valor da bicicleta. 6 vezes 20, que é o valor do desconto, dá R$120. Então, nós teremos um desconto de R$120. Então, com esses R$120 de desconto, ele vai pagar R$480 pela bicicleta. Fácil? Tranquilo? Então, vamos adiante. Nós vimos na aula de hoje que nós podemos escrever a porcentagem em forma de fração e aprendemos também a ler as frações e a representar as nossas frações, certo? Nas próximas aulas, nós vamos retomar alguns outros conceitos para nós continuarmos a trabalhar com as frações um pouquinho mais para frente, certo? Então, guarda essa informação com você lá e não esquece dela, porque nós vamos precisar nas outras aulas que virão ainda. E o que nós vimos hoje? Nós conhecemos um pouco da história das frações, aprendemos a representar e ler frações, nós vimos também algumas situações em que utilizamos as frações e a porcentagem no nosso dia a dia, certo? E aprendemos que a porcentagem pode ser escrita na forma de fração. Guardem bem essas informações, nós vamos precisar delas adiante. E vou deixar para vocês aqui uma frase para vocês pensarem um pouquinho. O lucro do nosso estudo é tornarmos-nos melhores e mais sábios. Então, não desistam, continuem assistindo às aulas, continuem estudando, que isso com certeza vai ser muito bom para o seu futuro. Até a próxima, espero que tenham gostado da aula. Tchau, tchau!